com um rapaz aqui, e o texto que eu queria ler com vocês é o capítulo 40 de Gênesis inteiro, do verso 1 ao verso 23. A gente tem focado em alguns episódios importantes selecionados aqui, e hoje a gente vai focar nesse episódio do capítulo 40 de Gênesis. Então, só recapitulando, né, nós estamos aqui agora, abril, né? Então, fevereiro a gente começou a falar sobre a história de José, e ali a gente focou no comecinho, na criação da história, na criação da pessoa do José, do jovem José, e a gente viu que ele foi um sujeito um tanto complexo, né? Que viveu e veio de um contexto igualmente complexo, com muitas tensões e muitos aspectos de disfuncionalidade na família dele, na verdade, né? Que, consequentemente, levaram a gente aí a concluir, pelo menos naquele primeiro momento, que o plano que Deus tinha para realizar por meio da vida de José não poderia depender do José, porque o José não tinha os recursos morais, espirituais, não tinha os recursos, né, para levar a cabo os propósitos que Deus tinha. Tanto é que assim que a gente começa a falar da história de José, a gente vê que a história de José tinha tudo para terminar ali no começo mesmo, porque os irmãos de José vendem ele como escravo, porque os irmãos não suportam o nariz empinado do seu irmão caçula até então, e aí a gota d'água é quando José tem aqueles sonhos em que ele sugere, né, em que ele insinua que toda a sua família, inclusive os pais, um dia vão se prostrar diante dele, né? Que coisa boa, coisa fina o José, né? E aí a família, então, os irmãos tramam ali um plano para primeiro matar ele, mas depois eles decidem ganhar algo em cima, pelo menos, da vida de José, e decidem vender ele como escravo para o Egito. E aí, no mês passado, a gente focou no episódio em que José está na casa já do Potifar, que era um funcionário ali do Império Egípcio, e José, então, precisa aprender a navegar aquele contexto longe de casa, em que ele já não tem mais tempo livre para se dar o luxo de ficar sonhando, né? Mas a gente viu que a história do José pôde seguir adiante. De fato, a gente pode falar ainda do José, apesar de todas aquelas barbaridades que os irmãos de José cometeram contra ele, porque o autor de Gênesis vai nos dizer que algo aconteceu na vida de José, e esse algo é que o Senhor estava com José. Então, a razão por que a gente ainda consegue falar de José, e por que a história de José ainda é tão importante para nós, não é por causa de algo que José fez. É, na verdade, porque o Senhor estava com José. Essa é a coisa que fez toda a diferença na história de José. Então, hoje a gente vai focar agora no capítulo 40. Vamos ler do verso 1 ao verso 23. Diz assim: passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Só lembrando, parênteses aqui, José está preso, né? Porque ele se recusa a ceder à sedução da esposa do Potifar, e aí ela acusa José injustamente, e José acaba na cadeia, né? Então, ele está preso aqui. Verso 2, o faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os dois sonharam, cada um seu sonho, na mesma noite. Cada sonho com seu próprio significado, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados ou perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? E eles responderam: nós tivemos um sonho e não há quem o interprete. E José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras.
O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e os entreguei a Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: escuta, eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro fez para o Faraó, e as aves comiam do cesto que estavam sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José. Esqueceu-se dele. E termina assim o capítulo 40. Vamos orar mais uma vez? Pode ser? Deus querido, o Senhor sabe exatamente aquilo que a gente precisa entender para seguir adiante, segundo os teus propósitos, nos contextos mais variados onde cada um de nós aqui se encontra. Então nós pedimos a tua ajuda. Fala conosco, nos ajuda a compreender a sabedoria que o Senhor deseja conceder a nós, por meio dessa história, por meio desse episódio. E que nós possamos sair daqui instruídos acerca de quem o Senhor é, e encorajados, Senhor, a enxergar as nossas vidas em conexão com o plano maravilhoso que o Senhor tem para realizar por meio delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus te ama, pessoal, e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Se você está acompanhando essa série desde fevereiro, você já deve estar meio que acostumado, ou talvez até começando a ficar enjoado de me ouvir começar essas mensagens, lembrando você dessa realidade, que Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. E eu não vou deixar de repetir ao longo dessa série, porque Deus ama o seu povo, e desde a eternidade passada, Ele continua irredutível em cumprir o propósito que Ele tem na vida daqueles que pertencem a Ele. Então Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida, amém? A grande questão é que quando a gente vai examinar a história de José, à luz dessa afirmação, ou tentando entender ou destrinchar ou qualificar o que significa essa afirmação de que Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida, a gente descobre na história de José, e a gente tem feito isso nas últimas semanas, ou nas últimas vezes que a gente teve aqui nos últimos 2 meses, que se dependesse, pessoal, unicamente de mim e de você, se dependesse unicamente da nossa capacidade para realizar esse plano maravilhoso de Deus, esse plano maravilhoso jamais poderia se cumprir. Então vale a pena falar para a pessoa que está do seu lado também. Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida, mas se dependesse de mim e de você, não ia dar certo.
Por quê? Porque conforme a gente vê na história de José, e por meio da história de José a gente consegue enxergar isso na nossa própria vida, todos nós somos profundamente afetados pela bagunça ocasionada por aquilo que começa lá em Gênesis 3, que é essa coisa que a Bíblia chama de pecado, de autonomia, que dá então espaço para a morte e para o caos. E é isso que a gente vê de uma forma muito dramática no primeiro sermão sobre a história de José, no primeiro episódio. A maneira como a história de José começa não é nada promissora. Porque sobre José existe toda uma expectativa de que Deus vai dar continuidade aos planos que ele tinha iniciado por meio de Abraão. Só que quando a gente chega na vida de José, a gente presta atenção em quem José era, a gente descobre que ele era aquele filho mimado, autoabsorvido de Jacó, que acabou sendo vendido como escravo por seus próprios irmãos, pessoal. Os irmãos metralha da Bíblia, né? E eles fazem isso por conta de 2 sonhos que José tinha tido em suas horas vagas. A gente vê então que o começo da história de José é digno de um documentário policial, na verdade. A história de José não tem muita característica daquelas histórias que vai trazer algum tipo de edificação para a nossa vida, pelo menos no seu começo. Então, se tem uma coisa que a história de José faz logo de cara com a gente, é simplesmente obliterar qualquer expectativa de que alguém ali, ou alguém aqui, consegue cumprir por sua própria sabedoria o plano maravilhoso de Deus. No entanto, no segundo episódio da história de José, a gente descobre que essa história encontra esperança, apesar de tudo isso. Por quê? Porque apesar das circunstâncias absolutamente contraditórias em que José passou a se ver, onde tudo mostrava que as aspirações pessoais de José haviam sido aniquiladas, o Senhor, mesmo assim, tomou a iniciativa de encontrar José naquela situação. Então a história de José pode seguir adiante porque o Senhor tomou a iniciativa de fazer de José alvo do favor de Deus. De modo que tudo que José fazia na casa do seu dono, Potifar, redundava em bênçãos, redundava em shalom. Então a história de José começa a dar ares promissores quando nós percebemos que todos os habitantes daquela casa onde o José passou a servir como escravo, no episódio 2 da sua história, a começar inclusive pelo próprio Potifar, eles vieram a reconhecer que o Senhor estava com José. Com o resultado, aliás, de que o próprio José foi exaltado a uma posição de governança dentro daquela casa. Só que o verdadeiro ponto de virada acontece quando José se vê em uma situação, e a gente falou sobre isso no mês passado, em que a sua fidelidade ao favor de Deus é colocada à prova. Porque conforme nós vimos no último sermão, no momento em que José passa a ser visto como representante não somente de Potifar, mas também do próprio Deus dos hebreus, a partir do momento que as pessoas que convivem com José começam a perceber que ele adora e serve um Deus diferente, e que esse Deus decidiu derramar sobre José todo o seu favor, toda a sua graça e toda a sua bênção, ali entra na história a esposa do Potifar, que começa a olhar com José com outros olhos e depois de um tempo decide assediá-lo. E aqui que está o ponto de virada. O ponto de virada que a gente viu é que em vez de enxergar aquilo como uma oportunidade de alcançar os seus objetivos mais rápido, José entende que se Deus está com ele, é porque ele também tem uma responsabilidade de responder e viver segundo o caráter desse Deus que estava o abençoando. Então, naquele momento, José responde como alguém que entende que o plano maravilhoso que Deus tinha para a vida dele jamais poderia estar divorciado de uma caminhada em conformidade com o caráter
de Deus. O que segue então é que José se recusa a pecar contra o seu verdadeiro dono, que não era Potifar, mas Deus. E acaba, portanto, como consequência da sua fidelidade a Deus, sendo lançado na prisão, acusado injustamente pela esposa de Potifar. Que coisa! Quando a gente fala do plano maravilhoso que Deus tem para a nossa vida, a gente acha que Deus vai abrir o caminho, vai alargar as nossas fronteiras, e tudo vai começar a dar certo na nossa vida. Aparentemente não na vida do José. Na vida do José as coisas deram muito erradas por culpa do José, mas as coisas deram muito erradas também por conta da sua resposta fiel a Deus. E apesar desse resultado bastante contraditório, né? O aprisionamento do José representa esse ponto de virada no enredo, porque ele coloca no centro da nossa reflexão a importância de José ter sido fiel a Deus. Então, por um lado, né, parece até que quando a gente chega no começo do capítulo 40 da história de José aqui, de Gênesis, parece até que a narrativa nos trouxe para uma sinuca de bico, né? Porque quando tudo parece indicar que a vida do José vai começar finalmente a dar certo, depois de tudo aquilo que ele sofreu por parte dos irmãos, agora ele é exaltado à posição de escravo mais importante, de um homem muito importante, no maior império, no império mais importante do planeta, e agora que a gente descobre que o Senhor está com José, a gente acha que tudo vai dar certo, mas o que a gente descobre, quando a gente chega no capítulo 40, é que José volta a estaca zero. Ele precisa recomeçar a sua vida agora, não somente como um escravo, mas como um escravo prisioneiro. Se você achava que a vida não podia piorar, leia a história de José. Tem aqueles memes, né, que fala, agradeça pelo dia de hoje, ainda que ele foi ruim, porque amanhã pode ser pior. A gente vê isso na história do José, pessoal. Por outro lado, embora José se encontre preso injustamente, nesse momento na narrativa a gente começa a perceber que José entendeu o que realmente estava em jogo quando a gente fala do plano maravilhoso de Deus. José começa a entender o que realmente estava em jogo para que o plano maravilhoso de Deus pudesse continuar a ser levado a cabo na vida dele. E José entende que o que estava em jogo não eram os sonhos de José. O que estava em jogo não era a mudança de vida das circunstâncias do José. O que estava em jogo não era o conforto do José. O que estava em jogo não era o cumprimento daqueles sonhos que ele tinha tido na casa dele. O que estava em jogo no plano maravilhoso que Deus tinha para a vida dele era o tipo de gente que José se tornaria, a despeito das circunstâncias que a vida fizesse ele atravessar. Então, ao mesmo tempo em que é absolutamente frustrante ver José descer mais um degrau de humilhação, é angustiante ver isso, né? Você se coloca no lugar do José, as narrativas têm esse poder de levar a gente para dentro da história e fazer a gente se identificar com os personagens. Ontem eu assisti um filme com os meus filhos, em que Ford versus Ferrari, vocês assistiram esse filme? É bem bacana. Eu achava, eu fui daquele jeito, tá bom, vamos assistir esse filme, mais um filme de corrida. Mas o final é bem bacana, não vou dar spoiler aqui para vocês, né? Mas é bem bacana, assistam. A minha filha dormiu revoltada. Porque ela falou, como é que pode esse cara ter feito isso? Assistem, vocês vão entender depois. Assistam. Mas o poder das histórias é fazer a gente se identificar com os personagens da história que a gente está lendo. E quando a gente vê como a história de José caminha, é muito frustrante. Só que ao mesmo tempo, quando a gente chega nesse ponto, a gente é encorajado. Porque a gente começa a perceber que José estava começando a entender
o que realmente era importante na perspectiva de Deus. E o que realmente é importante na perspectiva de Deus, nem sempre é que você esteja numa circunstância um pouco melhor. Mas que tipo de gente você vai ser, mesmo que a circunstância onde você se encontra não é exatamente o que você espera. Então, quando a gente chega no capítulo 40 de Gênesis, pessoal, está bem claro que, embora a vida tenha insistido em colocar José em um caminho contrário aos sonhos que ele tinha tido na casa lá do pai dele, do Jacó, né, de menino mimado, que se achava o centro do mundo, para alguém agora vendido como escravo, e agora não somente um escravo, mas um prisioneiro. O que fazia a diferença na vida de José não é mais o lugar, não é mais a situação em que ele se encontra, mas o que faz a diferença é o Deus que o acompanhava em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação. Mesmo no fundo de um poço, mesmo como um escravo na casa de um pagão egípcio, e agora mesmo numa cadeia, preso injustamente. E o que fazia a diferença na vida do José era que o fato de que o Senhor estava com José necessariamente desembocava na transformação de quem José era, do caráter de José. Então, em um momento muito importante na vida, José entendeu que Deus não estava com ele somente para fazer o trabalho dele prosperar. Mas José entendeu que Deus estava com ele principalmente para poder mostrar aos egípcios ao redor de José um jeito diferente de ser gente. Um jeito diferente de ser humano. Consequentemente, pessoal, a pergunta que tem nos seguido desde o começo da história de José, ou seja, como é que Deus vai conseguir cumprir o seu plano maravilhoso por meio dessa gente tão picareta, tão quebrada? Essa pergunta encontra agora o seu foco central na resposta que José dá ao favor de Deus. O plano maravilhoso de Deus tem tudo a ver com o tipo de pessoa que José estava se tornando, mesmo em meio a tantas adversidades. E aqui só um parênteses, pessoal. Eu não sei se você já reparou, mas as circunstâncias que a gente atravessa têm o potencial enorme de moldar quem a gente é. E dependendo de como você enxerga Deus, os problemas que você passa na sua vida podem te fazer uma pessoa mais amarga ou mais quebrantada. Tudo depende do que você acha com que Deus se parece. E de fato, o ponto central aqui do episódio de José é bastante simples. Tá? E tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Qual que é o micro-enredo aqui do capítulo 40 de Gênesis? Ele é relativamente descomplicado, não tem muitas complexidades. O mesmo favor de Deus que visitou José na casa do Potifar, é o mesmo favor de Deus que vai visitar José agora na prisão. De modo que aquilo que tinha acontecido com José na casa do Potifar, ou seja, o José é promovido a uma posição de confiança do seu senhor, acontece da mesma forma, ou de uma forma semelhante na cadeia, porque José passa a ser encarregado de gerenciar os afazeres da prisão. Percebam então que a mesma graça, o mesmo favor que acompanhou José na casa do Potifar, acompanhou José lá na prisão. Essa graça não muda. Só que o que vale a pena a gente perceber aqui é como agora, nesse episódio, as aptidões de José também não mudaram, apesar de estar agora na prisão. Então ele continua a exercer as suas habilidades, embora em uma circunstância totalmente diferente. José mudou de uma situação ruim para uma situação pior, mas ele não mudou a perspectiva que ele tinha em relação à vida,
E ele não mudou a atitude dele, ele continuou se enxergando como alguém que tinha uma responsabilidade a cumprir. E aí o que acontece no micro-enredo aqui do capítulo 40, é que dois servos do faraó, dois homens de confiança do faraó, gente, faraó é o homem mais poderoso do mundo naquela época, tá? A gente faz os teatros infantis e retrata faraó, daquele jeito fofo e tudo mais. Mas lembre-se, tá? Faraó, Vladimir Putin e Xi Jinping seriam dois fantoches comparados com o faraó. O faraó era o homem mais poderoso daquela época. Tá? E aí o que acontece é que dois servos de faraó são encarcerados, eles são lançados na cadeia junto com José. E aí enquanto eles estão lá, pessoal, cada um deles tem um sonho, que o José interpreta esses sonhos. Então a história, assim, na superfície é simples. Parece dois caras que são presos na mesma cadeia que José, cada um tem o seu sonho, a gente leu a respeito de cada um desses sonhos, e o José interpreta. Só que aqui que acontece alguma confusão, dependendo de como a gente lê essa passagem, né? Porque ao contrário do que muita gente pensa, né? Ou supõe, esse episódio do capítulo 40 de Gênesis não tem tanto a ver com uma capacidade especial que José tinha de desvendar mistérios ocultos, de modo que o plano maravilhoso de Deus dependia dessa capacidade especial, supostamente capacidade especial que o José tinha. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Muita gente pega esse episódio e diz assim, o plano maravilhoso de Deus se cumpriu na vida de José, porque José tinha essa capacidade mística, espiritual, especial de interpretar sonhos. Como se o capítulo 40 de Gênesis estivesse falando sobre isso. Mas na verdade, ao contrário do que muita gente pensa, não é disso que Gênesis 40 está falando. A Gênesis 40 não está sugerindo para nós que o plano maravilhoso de Deus só pôde seguir adiante graças a um suposto dom místico que José nasceu com ele. Se a gente prestar atenção com carinho ao capítulo 40 de Gênesis, a gente vai perceber que a mensagem de Gênesis 40 é bem diferente disso e, na verdade, tem muito a ver com essa ênfase que a gente tem destacado do tipo de gente que José estava se tornando por causa do favor de Deus. Então, olha só, pessoal, o que a gente precisa entender é que sonhos, no mundo antigo, sempre tiveram um papel muito significativo na maneira como as pessoas processavam a realidade na época. Esse sempre foi o caso com os antigos. Então, se você olhar para as culturas muito antigas, como a cultura egípcia, por exemplo, você vai ver que os sonhos tinham um lugar importante dentro da maneira como eles enxergavam a realidade. E, na verdade, até mesmo em tempos atuais modernos, sonhos são reconhecidos como expressões, digamos assim, não filtradas, né? De alguma dimensão da nossa humanidade, que algumas pessoas vão chamar de inconsciente, né? Então tem enfim, eu não vou entediá-los aqui com essas coisas, mas tem a perspectiva freudiana, que os sonhos são uma arqueologia pessoal, o Jung fala sobre a consciência compartilhada, enfim. O ponto é que sonhos sempre instigam essa curiosidade, inclusive nos dias de hoje, e isso era o caso desde aquela época, na época do Egito Antigo. E, gente, é verdade que tem muito sonho que é resultado, na verdade, da macarronada estragada que a gente comeu antes de dormir. Só que é inegável também que há muitos sonhos que acabam comunicando algo um pouco mais profundo sobre nós mesmos e sobre a maneira como nós processamos alguma situação que experimentamos. Curiosamente, só um parênteses aqui, curiosamente, as últimas 2 noites eu sonhei com um episódio muito traumático que eu passei 6, 7 anos atrás. Então, enfim, talvez Freud explique, não sei. Mas, curiosamente, essas coisas vão acompanhando a gente e não é necessariamente na hora, né? E no caso mais específico dos contemporâneos egípcios de José, e aqui que está o ponto importante, aqui relevante, que vocês precisam entender, sonhos, pessoal,
poderiam ser vistos, interpretados, também como meios de comunicação da parte do além. Então, no Egito Antigo, sonhos tinham um lugar tão relevante no imaginário popular, que uma das profissões mais importantes e respeitadas naquele contexto era a de sábio decifrador de sonho. Por quê? Porque eles acreditavam que os sonhos eram esses pontos de contato com aquilo que a gente não enxerga, né? Então, decifrar sonhos era, dependendo do caso, tão importante quanto ser médico hoje. Porque dependendo do sonho que você tem, aquilo pode estar trazendo alguma informação que a gente precisa saber que seja importante. Isso explica por que a partir do momento que aqueles dois prisioneiros que estão compartilhando a cadeia com o José têm aqueles dois sonhos, o texto vai dizer que eles ficam profundamente atordoados. A palavra hebraica usada aqui tem o sentido de deprimidos. Os caras ficaram down. Eles ficaram mal. Qual que é a expressão que a geração de hoje usa para falar? Eles ficaram bad, né? Ficaram numa bad. Eles ficaram deprimidos. E eles ficaram desesperados para saber o significado daquele sonho, para saber se aquilo era bom ou se era ruim, de onde vinha, o que significava. Só que o mais desesperador é que na cadeia não tem decifrador de sonho. Na cadeia não tem gabarito. Eles não conseguem encontrar resposta para aquilo que eles tinham sonhado. Agora, o detalhe que faz toda a diferença para a gente entender o que está acontecendo aqui é que o método de desvendamento dos sonhos praticado no Egito pressupunha uma compreensão da realidade que era fundamentalmente diferente da revelação do Deus que estava com José naquela prisão. Por quê? Porque os deuses egípcios não se relacionavam com os seus adoradores. Os deuses do Egito só existiam para receber os sacrifícios dos seus adoradores e para deixar de punir os seus adoradores quando eles ofereciam os seus sacrifícios. Os deuses egípcios não tinham essa ideia de um relacionamento pessoal com Deus, é essencialmente judaico-cristã. Você sabia que se você pegar um seu amigo muçulmano do seu trabalho, da sua faculdade, se você puxar um islamista e falar que você tem um relacionamento pessoal com Deus, ele vai querer, bom, depende, né? Mas ele vai se opor a essa ideia. Por quê? Porque essa ideia de um relacionamento pessoal com Deus não existe fora da fé bíblica. Os deuses fora da Bíblia, os deuses pagãos, são seres brutais, que não têm o menor interesse no bem-estar da humanidade, que fizeram a humanidade, na verdade, para que a humanidade cuidasse deles e desse comida para eles, e que não tem o menor interesse de desfrutar qualquer tipo de relacionamento com a humanidade. No caso dos muçulmanos, Alá, eles acreditam que Alá é tão supremo que ele não pode se rebaixar para ter um relacionamento com a humanidade. É por isso, então, que decifrar sonhos era tão importante para os egípcios. Por quê? Porque a única maneira que eles tinham de tentar ter uma pista do que os deuses queriam eram sonhos. E deixa eu só abrir mais um parênteses aqui, aproveitando o ensejo, né? Deus, o Deus da Bíblia, se fez carne e osso em Jesus Cristo. E tudo que ele achava que importava revelar de si mesmo e dos seus propósitos e da sua vontade para a humanidade, ele já revelou em uma pessoa de carne e osso, chamada Jesus Cristo. E os crentes ficam querendo saber a vontade de Deus por meio de sonhos. Não que Deus não fale por meio de sonhos, mas Ele já falou tudo na pessoa de Jesus Cristo. Fecha parênteses. Depois eu tomo água. Vou contar até 3 aqui. Então, é por isso que eles estão tão desesperados. Porque eles não têm um relacionamento pessoal com os deuses do Egito.
Eles não têm essa coisa, eles não têm Bíblia, eles não têm aliança, eles não têm a Torá, eles não têm instrução, não tem nada. Eles ficam precisando tatear. Ai meu Deus, o que os deuses querem? Aí eles ficam dependendo, sabe do quê? De sonhos. A implicação disso então, gente, é que nesse contexto, o processo de decifrar sonhos podia ser um tanto mecânico. Porque alguns desses decifradores guardavam gabaritos, né, digamos assim, que explicavam o que cada coisa poderia significar. Eu venho da cultura coreana, né, nasci aqui no Brasil, mas meus pais são coreanos, e a cultura coreana tem umas dessas assim, né? Então eu já parei de contar que sonhei para minha mãe. Porque minha mãe sempre vem com as interpretações muito doidas, assim, né? Teve um jantar de família ali, que a gente estava tendo um churrasco na casa do meu irmão, aí minha esposa, assim, despretensiosamente, só falou, nossa, eu tive um sonho muito estranho. É porque ela estava com uma cara meio de cansada, pensou, nossa, você não dormiu direito. Não dormi direito, que eu tive um sonho meio estranho. Eu não lembro que sonho que foi. Ela sonhou com uma árvore que estava ventando muito, aí com uma tempestade, aí minha mãe, aleluia! Daí eu olhei para minha mãe e falei, nossa, como assim aleluia? Isso significa que você vai ficar rica. Até hoje eu estou esperando. Não aconteceu. Né? Quem sabe? Quem sabe? Então, até hoje em algumas culturas, porque a gente não tem essa noção de que Deus se revelou por meio da história de forma visível, concreta, profunda, pessoal, muitas culturas ficam tateando e tentando adivinhar qual é o plano de Deus por meio desses mecanismos. Por outro lado, porém, pessoal, quando a gente olha para o que a Bíblia sugere sobre esse assunto, a gente percebe que, claro, embora Deus de fato se comunique com algumas pessoas por meio de sonhos, a maneira primordial e normativa de Deus conduzir o seu povo é via relacionamento. É via instrução sobre como o seu povo deve viver à luz de quem Deus é, à luz do seu caráter. A maneira como Deus revela e mostra e nos conduz adiante em sua vontade é nos ensinando a viver segundo a sua vontade. Em última instância, o povo de Deus não precisa ficar tateando por meio de sonhos para descobrir o que Deus quer, porque o povo de Deus não precisa fazer isso. O povo de Deus já tem a revelação de Deus via relacionamento. Então, se os egípcios achavam que precisavam de sonhos para saber como viver, o povo de Deus sabia que nada substituía o chamado de viver segundo a sabedoria de Deus. Nada substituía a capacidade de enxergar toda a realidade pelo ângulo de Deus, de ler as circunstâncias a partir dessa perspectiva de Deus e de discernir como agir de maneira apropriada nessas circunstâncias a partir daquilo que o povo sabia que Deus era. Consequentemente, pessoal, enquanto os egípcios precisavam de gabaritos para ficar decifrando os sonhos deles, ou tentar decifrar os sonhos deles, o povo de Deus podia enxergar toda a realidade, inclusive os sonhos que eles tinham, pela ótica de Deus. Viver conforme a sabedoria de Deus era o que capacitava o povo de Deus a entender o significado de todas as coisas. Então, quando José se propõe a interpretar os sonhos daqueles dois servos de Faraó, o que ele está fazendo, ele não está se oferecendo como um decifrador místico, igual parecido aos decifradores místicos de sonhos do Egito. Na verdade, ele está dando testemunho de que a sabedoria toda pertence a Deus. E ele está dando testemunho da sabedoria infinitamente superior do Deus de todo o universo. Então, quando ele se propõe a interpretar os sonhos, ele não está falando assim, ó, pessoal, pode deixar quieto aí, porque eu tenho um dom espiritual, místico, especial de interpretações. Não, muito pelo contrário. Ele está se colocando como alguém
que aprendeu a enxergar a realidade pelo ângulo de Deus e, portanto, ele aprendeu a ler, a interpretar as circunstâncias a partir desse ângulo e discernir como agir de maneira apropriada nessas circunstâncias. É por isso que quando José se apresenta àqueles prisioneiros, ele não recorre a gabarito nenhum e ele não chama atenção para ele como se ele tivesse algum tipo de dom. O que José fala? Porque ele aprendeu a andar com Deus que conhece todas as coisas. No verso 8, José diz: a interpretação de sonhos vem de Deus. A sabedoria vem de Deus. A verdade vem de Deus. A clareza, o discernimento vem de Deus. Verso 8. E o ponto, então, de toda essa interação que acontece nessa passagem aqui, em que esses caras têm esses sonhos e José vai e se propõe a interpretar, é enfatizar, pessoal, que José só pôde recorrer à sabedoria de Deus para expressar essa sabedoria naquele momento, porque o Senhor estava com José e José havia aprendido a caminhar com o Senhor. Então, pessoal, por mais que pareça para nós, leitores modernos aqui do século 21, que José estava demonstrando algum tipo de capacidade especial, o ponto dessa passagem, desse episódio, é na verdade nos mostrar que a história do José pôde seguir adiante, mesmo com ele agora na prisão, porque a essa altura José aprendeu a caminhar debaixo da sabedoria de Deus. É por isso, porque o Senhor estava com José, o Senhor ensinou José a ser um tipo diferente de gente, e por meio disso, José aprendeu a caminhar conforme a sabedoria de Deus. E aqui vai a pergunta, né? A gente quer muito mudar de circunstância, né? Esses dias eu vi, eu não sei porque cargas d'água, gente, eu já desabafei isso aqui várias vezes com vocês, né? Mas é mais forte do que eu tenho que desabafar de novo. Eu não sei porque aqui as pessoas ficam mandando link de vídeo, de coisa, enfim. Deixa eu me conter aqui. Esses dias eu vi, como é que é? O rapaz falando assim: se Deus fez você ver, se Deus fez você tocar, e se Deus colocou desejo no seu coração, é porque Deus quer te dar aquilo. Eu nem sei o nome da pessoa, né, do cidadão que falou isso. Então assim, eu não estou atacando a pessoa. Estou falando do que saiu da boca dele. José, se ouviria isso, diria: não concordo. E acho que essas coisas pegam, porque no fundo, o que a gente está esperando de Deus é isso. No fundo, o que a gente quer é que Deus dê aquilo que a gente viu. Que Deus mude a nossa circunstância e nos coloque lá em cima. Mas quando a gente olha para a história de José, a gente descobre que o que Deus mais quer é que a gente aprenda a caminhar como ele caminhou. Que a gente aprenda a caminhar debaixo da sabedoria dele. Que a gente aprenda a enxergar todas as áreas da nossa vida, todos os detalhes da realidade, ainda que a gente caminhe como escravo prisioneiro como José, ele quer que a gente aprenda a enxergar todas as coisas segundo a sua perspectiva. E mais adiante no enredo bíblico, então, a gente vê uma definição muito clara sobre a sabedoria como algo que decorre da relação que Deus estabelece com o seu povo. Provérbios 9:10 diz o quê? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem uma definição muito popular sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria. Acho que vocês já ouviram essa definição, né? Conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é saber que você não coloca tomate em salada de fruta. Conhecimento é uma coisa.
Sabedoria é a capacidade que a gente tem de aplicar o conhecimento que a gente tem. E o que Provérbios está dizendo é que só pode viver em sabedoria quem teme a Deus. A sabedoria, essa forma sábia, frutífera, que condiz com um plano maravilhoso de Deus de se viver, é resultado de uma relação de amor e de obediência e de temor a Deus. Então, em outras palavras, a sabedoria é característica de quem aprendeu a temer o Senhor. Então, ao interpretar os sonhos daqueles ex-escravos de Faraó, recorrendo à sabedoria de Deus, o que José está fazendo é demonstrar ser alguém que aprendeu a viver no temor do Senhor. Então, o que o episódio de hoje nos mostra é um contraste, pessoal, gritante, entre o José que vivia na casa do pai dele, alguns capítulos antes de Gênesis, que adorava fiscalizar os irmãos e depois caguetar eles para o pai. Vocês lembram, né? Olha o contraste desse menino mimado, que acha que é o centro do universo, com esse José agora na prisão, homem de Deus. Sábio, porque aprendeu a temer o Senhor, mesmo na prisão. Aliás, é muito instrutivo que esse incidente aqui do capítulo 40 seja o primeiro momento na história de José, que pela primeira vez a gente vê José tomando a iniciativa de oferecer ajuda a alguém. É a primeira vez que a gente vê José não ocupado com os seus sonhos, mas notando o semblante daqueles que estavam a seu redor. Por que vocês estão tão desesperados? O que aconteceu? Fala para mim, deixa eu ajudar vocês. Então, gente, a nossa história, o plano maravilhoso que Deus quer cumprir na nossa vida, não diz respeito a resultados que a gente fica esperando, mas o quão bem nós conhecemos a Deus. O propósito que Deus tem para a nossa vida diz respeito ao quão bem nós aprendemos a ler a realidade a partir do temor do Senhor. Então a gente vê isso na vida do José, aqueles muitos anos longe do conforto e da segurança da casa do pai do José, levaram José a se apegar a Deus e a entender que ele não era o centro do universo. E eu não estou querendo aqui encorajar vocês a olhar para toda aquela brutalidade que os irmãos do José cometeram contra ele como uma coisa boa. Eu não estou convidando vocês a enxergar toda aquela violência e falar, talvez tenha o lado positivo disso. Não tem lado positivo daquilo que os irmãos fizeram. Foi perverso, foi mal, foi injusto o que os irmãos fizeram contra José. Porém, o que a história de José nos força, nos leva a entender, é que até mesmo aquela injustiça, nas mãos desse Deus soberano, se torna uma bênção na vida de José. Porque é por meio daquela dor e daquele sofrimento, que José aprende a se apegar a Deus. E ele aprende a viver como Deus deseja que ele viva. E a ironia de ironias, é claro, é que a razão de José estar lá naquela prisão era que os sonhos que ele havia tido lá na casa do seu pai levaram ele para lá, né? E o problema é que na casa do seu pai, José achava que aqueles sonhos diziam respeito meramente aos seus sonhos pessoais, às suas aspirações pessoais. Contudo, pessoal, tendo passado todos aqueles anos longe de casa, aprendendo a se apegar a Deus em meio a toda aquela bagunça da vida, José começa a entender que Deus é o centro do plano maravilhoso dele. O centro do plano maravilhoso de Deus não é você, não sou eu, é Deus. E é isso que
fornece, que oferece a José os recursos que ele precisa para interpretar a realidade à sua volta e para viver segundo a sabedoria de Deus. E aí, aquele mesmo José, então, que havia sido vendido como escravo por causa daqueles 2 sonhos, ele se vê agora dando testemunha da soberania absoluta do Deus dos hebreus, mesmo sobre os sonhos desses 2 egípcios pagãos. Que coisa, gente. O mesmo José que achava que tinha interpretado os seus próprios sonhos, como se Deus estivesse dando a ele o direito de ter tudo na vida, finalmente entende que ter o favor de Deus significa receber o chamado e a vocação de abençoar aqueles que estavam em seu entorno, dando testemunho do caráter de Deus. Então a gente percebe, gente, que no percurso todo de José, do fundo daquele poço até aquela prisão no Egito, José tinha perdido tudo, gente. Mas ele ganhou o bem mais precioso que alguém poderia ter, que nenhum dinheiro pode comprar. José ganhou intimidade com Deus. E a capacidade de enxergar todas as coisas pela ótica de Deus. Quando você pensa no plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida, a primeira coisa que vem à sua mente é intimidade com Deus? Ou é o que você viu e tocou e sentiu o desejo de ter? A história de José nos dá uma dica do que deve ocupar o foco da nossa visão quando a gente pensa no plano de Deus. Então, quando a gente se lembra de que as narrativas bíblicas nos convidam a perceber como Deus interage com o seu povo, e a discernir o que Deus está fazendo conosco, em nosso próprio contexto, a gente percebe que mais do que nos conduzir a algum destino específico, pessoal, o plano maravilhoso de Deus tem a ver com o tipo de gente que a gente está se tornando ao longo desse percurso, a despeito das circunstâncias. O destino, na verdade, é secundário. Quando a gente se lembra de que o lugar para onde Deus está nos conduzindo começa com o chamado que nós temos de viver no temor do Senhor, de responder a Deus no presente e de refletir a sua sabedoria. Então, sim, é verdade. Deus estava soberanamente conduzindo José a um destino específico, mas a gente precisa entender que esse destino não estava separado do que José estava sendo chamado a fazer naquela prisão. A responsabilidade de José não era chegar ao destino futuro do seu jeito, mas honrar a Deus no presente, porque o caminho para o lugar onde Deus queria levar José é o caminho do temor do Senhor. Então a gente imagina o nosso futuro, daqui 10 anos onde eu quero estar. Deus está preocupado não onde você vai estar daqui 10, 20 anos, mas em quem você vai ser. Que tipo de gente você vai ser daqui 10, 20 anos. E aliás, o que a gente percebe no finalzinho do capítulo 40, ali na segunda metade em diante, é que José dá uma rateada. Ele dá uma assim, balançada. Porque o que a gente vê José fazer? Quando ele interpreta o sonho do copeiro e ele diz, você vai ser restaurado, o faraó vai colocar você de volta na sua posição, o que José fala? Está aqui o meu cartão de visita, tá? Aperta o sininho. Se inscreve no meu canal, anota o meu WhatsApp e não se esqueça de mim. José tentou aproveitar aquela situação para mudar de circunstância. E ele chega a pedir que o copeiro do faraó retribuísse o favor. Não se esquece dos amigos, hein? E provavelmente não tinha nada de mal nisso. José não estava pecando contra Deus ao fazer isso. Só que olha que coisa, né? A vida faz questão de deixar José na prisão por mais 2 anos. Porque quando o copeiro volta, o que ele faz? Ele se esquece do José. E aí você lê e fala, eu pensei que Deus era soberano. Eu pensei que Deus estava no controle da vida do José. Se Deus está no controle da vida do José, se Deus tem um plano maravilhoso para a vida do José, por que ele não lembrou o copeiro com um sonho?
Deus podia ter mandado um sonho para o copeiro, amém, irmãos? Mas por que ele não faz isso? Porque Deus sabe o que nós não sabemos. Deus sabe o que José não sabia. E assim como aconteceu com José, a nossa jornada às vezes segue caminhos que parecem bem distantes daquilo que nós sonhávamos antes em nossas aspirações pessoais. No entanto, pessoal, José nos dá um excelente exemplo do que significa ser povo de Deus, ao nos lembrar de que o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida e para a minha vida e para a nossa vida, inclui fazer de nós pessoas que vivem no temor do Senhor, pessoas que são testemunhas da sabedoria de Deus e, portanto, pessoas que são instrumentos dessa sabedoria em toda e qualquer situação. Enquanto você está esperneando, pedindo para Deus e amarrando o capeta e fazendo promessa gospel para Deus mudar você de circunstância, talvez Deus esteja olhando para você e esperando você olhar para o seu entorno e perceber o quanto do seu entorno está carente de um testemunho da sabedoria e da soberania de Deus. Então toda aquela bagunça havia causado muitas reviravoltas na vida de José. Mas nada daquilo tinha sido desperdiçado nas mãos de Deus para fazer de José alguém que pudesse mostrar aos outros a que tipo de Deus ele pertencia. E a história continua. Não para ali. A história do José vai seguir adiante. Se você quiser saber como vai continuar a história de José, não perca o próximo sermão no mês de maio. São cenas do próximo capítulo. Mas eu queria encerrar essa mensagem lembrando vocês que o mesmo Deus que agiu e que esteve com José é o Deus que está com você. O mesmo Deus que tinha um plano maravilhoso na vida de José tem um plano maravilhoso na sua vida. Só que longe de fazer a gente bater no peito com o punho e levantar a mão, gritar, fazer um grito, dar um grito triunfalista e dizer que Deus vai me dar o que eu quero, o plano maravilhoso de Deus tem a ver com o tipo de gente que você está se tornando. Então eu queria te encorajar a pensar nas circunstâncias que você tem passado. Parece que está pior. Deus não quer desperdiçar nada disso para fazer de você alguém íntimo dele. Alguém que vive conforme o temor do Senhor e alguém que reflete a sabedoria dele. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Amém? Mas esse plano diz respeito ao tipo de pessoa que você está se tornando em primeiro lugar. Esse plano é de Deus. Então que a consciência do favor de Deus fique clara mais uma vez para você nessa noite. E que você saia daqui encorajado a caminhar com Deus, a andar com Deus, a temer a Deus e a se tornar um veículo da sabedoria dele às pessoas que te cercam. As pessoas que estão com você na prisão onde você se encontra estão desesperados por isso. Podemos orar sobre isso? Vamos curvar nossa cabeça? Deus querido, a nossa oração é que o Senhor não desperdice nenhum sofrimento, nenhuma entrega, nenhum caminho de dor, que o Senhor não desperdice nenhuma circunstância difícil pela qual a vida nos faz atravessar, para fazer de nós pessoas que te conhecem, pessoas que reconhecem a tua voz, pessoas que temem o Senhor
e pessoas que vivem de acordo com a tua sabedoria, pessoas que se parecem com o Senhor, o tipo de gente que reflete quem o Senhor é. Faz isso, Senhor, e nos ajuda a entender que o plano maravilhoso que o Senhor tem para a nossa vida é que nós nos pareçamos com o Senhor, independente das circunstâncias que possamos atravessar. E com essa consciência, nos lembra, Senhor, de que o Deus que estendeu o favor a José é o Deus que encarnou em Jesus e que revelou tudo de si para nós na pessoa de Jesus. Então faça de nós pessoas que, a despeito das circunstâncias que possamos atravessar, refletem quem Jesus é e caminham com Jesus, e que entendem que o nosso bem maior é o fato de que nós pertencemos a Jesus. Cumpre o teu plano maravilhoso na nossa vida, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.